quando a gente tava lá, o medo era que aparecesse um drone, né? E aí eu, falei, meu, tá bom. Tipo, me dá uma diretriz aí. Se a gente vê um drone, o que a gente faz? Aí falou, cara, você se esconde e reza. Porque, tipo assim, a velocidade que o drone anda e você a pé, você não consegue. Talvez de carro você consiga. Eles até deram um filme pra gente, eu até postei esse filme na minha rede, que são os caras numa picape, numa caminhonete, andando e o drone vindo. E os caras atirando, não consegue acertar. Chega uma hora, o cara pega e joga a arma dele pra tentar acertar no drone. Meu, quando o drone tá muito perto, um deles consegue destruir o drone. Porra. Mas assim, é desesperador, porque você vê um negócio vindo. O drone, ele chega perto e explode. Isso, ele carrega um explosivo, ele é um drone suicida. E ele explode com contato. Então ele bate e explode o negócio, ele carrega uma carga explosiva. Eu vi uns vídeos de acho que os soldados russos se rendendo pro drone e tudo mais. Meu, é só isso. E aí o operador de drone, você fica pensando, tá, mas esse cara tá lá longe. Não. Meu, o cara entra numa missão que ele é largado perto do fronte, e aí ele vai escondido, caminhando até quase na linha de combate, totalmente camuflado. O cara não respira, não faz nada. Tipo, a vida dele é só ficar ali. Aí ele entra na casinha, cava lá a trincheirinha dele e começa a operar o drone dele. E aí tem as missões para ele executar. Então, e o cara é atacado por outros drones quando ele está sendo deixado ou quando ele está sendo recolhido, que é o momento crítico de entrada e saída dessa hora. E aí eu falei assim, tá, mas meu, você já tava lá, você já teve lá e você viu um drone? Aí ele falou, já. Eu falei, mas e aí? Aí ele falou, meu, você não sabe primeiro se é drone amigo ou inimigo. Aí você tenta falar com os caras, você não consegue ter a resposta certa. Porque ninguém nem sabe de tanto drone que tem. Aí depois, não necessariamente o drone te viu. Ele falou, meu, várias vezes o drone não viu a gente. Se ele passa tal, ou às vezes é um drone de reconhecimento que te vê e dá a localização, aí vem o outro drone explosivo. E os russos inventaram um drone que é com cabo de fibra ótica. Tem uma carretilha e o drone sai e ele tem um cabo. É um drone com cabo. Porque o sem cabo tem a transmissão. E aí você tem os jammers, você tem os equipamentos de guerra eletrônica que interferem no sinal e fazem o negócio cair. E aí os russos aperfeiçoaram e criaram um drone com cabo, que consegue voar até 40 km com cabo. Nossa! E o cabo é muito fino, uma fibra óticazinha. Óbvio, acontecem os problemas, né? O cabo enrosca no meio do caminho, dependendo da coisa. Mas aí eles contaram que às vezes o drone ele voa com o drone e baixa, e pousa o drone e fica lá quieto, esperando para uma hora ele levantar e atacar alguém, entendeu? Então o drone também tá camuflado lá, enfiado no meio do nada. Que desespero. E os caras veem um monte de fio. Aí quando eles veem um fio, eles vão lá e cortam os fios. Porque pode ser um drone que tá ali desligado, entendeu? Que tá por ali, sei lá. Quanto tempo tu ficou aí no front? Eu fiquei 4 dias? No front 4 dias. 4. Agradece o Sergei, comandante, que liberou a gente gravar os drones. Pediu aqui. É? O pessoal da Rússia. Sergei, como que era o sobrenome dele? O comandante do batalhão, Sergei, conseguiu liberar. Só falta Tá bom, então, Sergei, obrigado aí pelo apoio, pela poder a gente publicar isso daí, porque é muito interessante as pessoas entenderem o que está acontecendo. Ficamos ali 4 dias e cada dia a gente ia fazer uma coisa. Mas era uma grande paranoia, né? Porque os caras estavam muito preocupados, né? E, levar alguém, né? Imprensa e dar um problema. Então, eles tinham medo deles e tinham medo de alguma coisa dar errado na mão deles. Óbvio. E assim, todas aquelas táticas de evasão. Cara, vai pra cá, aí para aqui. Será que estão seguindo a gente? Fica aqui 10 minutos. Aí volta tudo pro lugar que a gente estava. Aí para de novo ali. Entendeu? Pra ficar despistando, quebrando tipo qualquer padrão de que alguém tá observando, seguindo a gente e tal.
E os soldados, eles não estão colocados num quartel. Eles estão em casas abandonadas de civis. Em grupos de 5, 6, 10. E, tipo, parece um monte de casa abandonada. Aí, de repente, você vai lá, passa, tal, tá, aí começa a brotar soldado do nada. E tu passou algum sufoco assim que tu falou, porra, agora eu morri? Não porque eu não vi nenhum drone. Mas, eu pensei, se aparecer um drone aqui, aí, cara, eu não sei. Aí é muito difícil de ser. Tem muito o que fazer, né? Porque, tipo assim, eu pensava, cara, tipo, tá bom, você vai jogar, um negócio explode, ele explode num raio, vai ter estilhaço pra todo lado. Você tem que conseguir, tipo assim, cair atrás de uma coisa totalmente protegida. E alguns deles viveram isso. E conseguiram sobreviver. Tanto que contaram a história pra gente, mas... mas esse negócio do drone é uma coisa louca. E a evolução disso... é agora os drones que estão chegando que vão abater o outro drone. Entendeu? Drone antidrone. Isso. Drone contra drone. E aí são os drones que vão conseguir rastrear por inteligência artificial a rota e onde está o outro. E ele vai direto para explodir o outro. Ou seja, vai ser uma guerra nas estrelas de drone dos dois lados. A capacidade de produção de drone da Ucrânia é muito maior que a da Rússia. Nossa, que isso daí é, sei lá, diferente do que o contrário do que eu diria. Os ucranianos criaram uma indústria, é tudo fabricado lá, deles, de drone, assim. Eles fabricam milhões. É o edge deles tecnológico. É o que está segurando eles. Os russos estão acelerando, estão produzindo cada vez mais, mas ainda não alcançaram. A menina de TI... eu perguntei como que você ajuda, tal. Ela falou, a nossa galera de TI, a gente recebe um mapa, um desenho de fabricação de drone, a gente compra impressora 3D e a gente fica fabricando drone em casa. E eu falei, mas quanto você produz? Eu consigo fazer uns 2, mas tem uma amiga minha que, ela tá viciada, ela faz 10 por mês. Tipo, os caras ficam comprando impressora 3D e fazendo drone. Todo mundo e faz eles drone. recebem o desenho do governo para fabricar o drone. Entendi. E tem umas outras coisas, assim, umas inovações muito loucas, assim, sociais, até a serem estudadas no futuro, de instituições que estão nascendo democráticas dentro de um país em guerra. Eu conversei com uma ONG que a função dela é comprar arma. Se pensar que uma organização de sociedade civil, o objetivo dela é comprar arma, é uma coisa totalmente contraditória à essência do que é uma organização de sociedade civil, uma ONG. E ela está fazendo isso há muito tempo. Então ela diz, olha, eu estou fazendo isso mais tempo do que o número de generais que mudaram comandando as forças ucranianas. Então a gente tem uma expertise, um know-how e um respeito das instituições. E um respeito da população que sabe que se for doar o dinheiro para comprar uma arma para o parente ou para o filho ou para alguém que está lá no front, esse dinheiro pode ser roubado, pode não chegar, vai demorar sei lá quantos meses, a burocracia. E que com eles, não, eles conseguem comprar e conseguem entregar o armamento. Então, é uma inovação do ponto de vista de democracia, você delegar uma função que em qualquer estado é sempre do estado, Sim. que é a compra e fornecimento de armas para as Forças Armadas, sendo feita por uma organização da sociedade civil, com tudo transparente, todas as doações e todo mundo doa. Você vai doar dinheiro para quê? Você fala, cara, eu vou doar dinheiro para a gente conseguir ganhar essa guerra. Então, eles doam dinheiro para comprar equipamento para os soldados do front. Entendi. E o próprio governo, às vezes, contacta a ONG e fala, eu tenho uma emergência. Eu perdi ali um território da Rússia, né? E aí a ofensiva russa para Sumi estava chegando perto da Ucrânia. E aí eles precisavam de uns equipamentos rápidos de quadriciclos.
O governo ia demorar muito tempo para conseguir fazer a licitação e tal, e ter o negócio. O governo contactou a ONG e falou, pô, compra pra gente precisa disso com urgência. Aí falou, meu, em 3 dias a gente tinha comprado tudo e entregue no front. Então tem umas coisas assim muito loucas. Nunca tinha escutado de nada Também, parecido. nada. E eu falei, meu, isso é um case para ser estudado de formação, de democracia é formada por participação da sociedade civil. Uhum. Participação da sociedade civil na compra de armas para uma guerra Essa é a primeira vez. é um negócio diferente.